Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor Paulo Santiago, a sigla IoT tem aparecido com muita intensidade em nosso cotidiano. Essa sigla tende a ser cada vez mais recorrente e mudar a nossa forma de analisar o esporte. O que significa IoT e qual sua relação com a ciência do esporte? Olá, ouvintes da Rádio USP. Então, nesta coluna, vamos falar sobre essa sigla, o IoT, ou em inglês IoT, que significa Internet of Things, que seria a internet das coisas. Então, para explicar a internet das coisas, hoje muitos aparelhos e dispositivos vestíveis, eles estão cada vez mais presentes, né? De acordo, por exemplo, com a Vodafone, em 2013, né, a internet das coisas cresceu mais de 241%, né, e tornou-se capaz de modificar negócios no mundo. Então, essa é uma grande aposta de muitas empresas e ela afeta diretamente na questão esportiva. Então, não vai ser surpresa, né? E até encontramos muitos estudos utilizando dispositivos vestíveis ou aparelhos que estão ligados e conectados em bancos de dados, na nuvem, está diretamente na internet, trazendo informações do atleta em tempo real, ou em alguns casos com pouco atraso, mas basicamente que a pessoa, o atleta, né, presume-se aí daqui a um tempo, ele estará jogando como se fosse, né, um carro de Fórmula 1 com vários sensores, e ele está sendo monitorado desde dados mais simples, como frequência cardíaca e posição, por exemplo, no campo de um jogador de futebol, mas também outras variáveis, né, que são muito interessantes para, por exemplo, predizer desempenho e até mesmo alguns casos de predizer riscos de lesão. Então, nessa coluna eu trouxe um trabalho que está publicado em 2018, né, é bem recente, num periódico chamado Risk Analysis. Então ele avalia, né, como a internet das coisas, né, pode minimizar a questão de lesões esportivas, né? E esse trabalho mostra de interessante que alguns testes bem básicos, como de mudança de direção, testes de autoavaliação, né, de efeito de cansaço, fadiga, com alguns testes de agachamento, utilizando dados de internet das coisas, eles já têm uma ideia que é possível sim, né, ter alguns indicativos que propiciem as pessoas que trabalham com atletas de predizer uma lesão, então até mesmo afastar o jogador das atividades antes que essa lesão ocorra. Isso é muito interessante porque já se tentou fazer muitas vezes no esporte, né, a questão de predição de risco de lesão através de variáveis fisiológicas e biomecânicas, e na verdade não muda em nada do que está acontecendo nesse caso com o IoT, com a internet das coisas. A diferença é que antes eram feitos testes e o jogador ia para campo, ou o atleta ia para a pista, ia para sua prova, e tentava se prever com base a testes anteriores. E o atleta não era monitorado da mesma forma que dos testes durante a competição, né, durante sua atividade. Com as tecnologias que são de internet das coisas, vestíveis, né, então esses dados já começam a chegar e serem analisados durante a competição. Isso faz toda a diferença, né? Nesse artigo, por exemplo, eles os atletas forneciam dados de autoavaliação, e aí eles jogavam, né, em alguns casos sensorizados. Tem até alguns exemplos bem interessantes, por exemplo, no futebol americano, na NFL, onde eles colocaram sensores na ombreira dos jogadores, tanto para definir a posição em tempo real do jogador, mas também tinha uma relação de quanto que eles faziam de torção de tronco, né, de rotação de tronco, e as acelerações e desacelerações, para justamente tentar fazer predição e analisar os jogadores durante a competição. Então gravem esse termo aí, o IoT ou IoT, Internet das Coisas. Ele vai ser cada vez mais recorrente no esporte e deve mudar a forma de enxergarmos a ciência. Obrigado e até a próxima coluna. Nós ouvimos o professor Paulo Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP Ribeirão Preto. Flávia Coutre, da Rádio USP Ribeirão.
Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.